Edivaldo. Hoje está ótimo, viu? A chuva também atrapalhou muito. Está sendo um robalo siciliano maravilhoso. Olá, boa tarde. Hoje, 6, né? 6 de julho, né, de 2023, estamos aqui no mais um encontro, almoço, uma reunião almoço da Sociedade Médica de Sergipe. E nesta tarde, né, chuvosa do nosso inverno, né, nós estamos aí passando alguns slides aí da reunião anterior, né, porque nós tivemos também, na semana passada, nós tivemos o aniversário da Sociedade Médica de Sergipe, né, completou no dia 27 de junho de 1937, quando foi oficialmente colocado como dia da fundação, né, já que, segundo nossos historiadores, como o doutor Lúcio, ele fala que já tiveram outras tentativas anteriores de fundar a nossa associação médica, mas ficou registrado como 27 de junho de 2023, a nossa data de nascimento, né? Espero que a outra data não exista, né, que possa se prolongar por muitos e muitos anos. Então, foi uma noite muito bonita, foi uma noite agradável, né, em que nós tivemos a honra de poder homenagear, né, 10 profissionais da nossa medicina, em que prestaram grandes serviços, né, não só a medicina sergipana, mas a toda a sociedade sergipana. Então, foi uma noite muito agradável, em que nós homenageamos 10 médicas, desculpe, 5 médicas e 5 médicos, né? Isso já é o segundo ano que nós fazemos isso, e os familiares estavam presentes, foi dada a Comenda Somese, 86 anos, o ano passado nós demos a Comenda Somese, 85 anos, e a esses profissionais, ilustres colegas, que merecem, além do respeito, merecem ser lembrados constantemente. Então, foi uma noite muito legal. Também, na outra semana, nos dias 29 e 30 de junho, nós participamos do Enem, né? Para muita gente aqui, esse nome Enem né, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Mas o nosso Enem não. O Enem é Encontro Nacional das Entidades Médicas. O Encontro Nacional das Entidades Médicas foi realizado em Brasília, em que nós temos as principais entidades médicas nacionais, né? Então, o Conselho Federal de Medicina, a AMB, né, Associação Médica Brasileira, que nós somos a regional aqui. Tivemos também a Confederação, a FENAM, Federação Nacional dos Médicos, né? E eles dividiram, né? Agora tem duas federações, a Nacional dos Médicos e a FMB, né? Federação dos Médicos do Brasil, né?
Então, assim, foram as maiores entidades na área de saúde. Nós tivemos a abertura com a ministra da Saúde, né? A Nízia, né? A nossa ministra da Saúde, foi ela que abriu, então foi lá na Associação Médica de Brasília, o congresso, né? Realmente uma estrutura muito boa, muito bonita, né? Fomos muito bem recebidos por todos os colegas do Brasil inteiro. Então, tinha 300, mais ou menos 350 representantes, né, dos movimentos médicos em todo o Brasil. Então, foi muito importante, fizemos uma pauta de reivindicações, lá teve votação e tudo, foi tudo muito bem democrático, né, nesse momento. Então, é isso que eu queria passar para vocês, que aconteceu na semana passada. Eu gostaria agora de abrir também a palavra a alguns colegas, algum colega que queira se manifestar, queira dar algum aviso, alguma coisa, doutor William e doutor Lúcio. Boa tarde, doutor Lúcio primeiro, doutor William ainda está... Boa tarde a todos. Boas-vindas à professora Ana Valesca. Seja bem-vinda aqui à Casa dos Médicos. É uma honra recebê-la. E saudar a minha confreira Marlene Calombi, da Academia de Letras, que está aqui nos dando também a honra desse encontro. E meus colegas, né, demais colegas aqui presentes. Apenas para lembrar alguns eventos aí que vão acontecer. Passar rapidamente, tem um evento da Academia de Medicina aqui, doutor William pode citar mais. Posso passar aqui? Então, agora em julho, nós teremos na segunda-feira o evento da Academia de Medicina, vai ser a volta do programa Com a Palavra, né? E aí, doutor William me incumbiu de fazer a apresentação e explicar por que desse cartaz aí. Vou tentar, né? Todo mundo conhece o que isso representa, né? Sócrates está pegando ali uma... Mas eu vou dizer isso lá segunda-feira. É na próxima segunda-feira, 10 de julho, às 19h30, na Clinrad. Fica ali ao fundo do Hospital Primavera, né? E a palestra é essa, estratégias para combater um poderoso inimigo. Que eu também vou dar uns pitacos, né? Eu vou tentar adivinhar antes, como eu fiz de uma outra oportunidade. E após nós vamos lá jantar no Camarada Camarão, novo Camarada Camarão ali no Shopping Jardim. Está maravilhoso lá, hein? Você que gosta de uma boa gastronomia, vale a pena. Então, o traje é informal, né? Não é OPA, nem pelerini, nem nada, é entrada franca. E segunda-feira agora, tá? Em agosto, nós vamos à Cidade de Lagarto. É a 5ª tertúlia de Humanidades, vai ser no campus da UFS, 19 de agosto, às 9 da manhã. Repetindo o sucesso dos anteriores, a gente pretende também transformar esse num grande sucesso, porque o patrono é o Ranulfo Prata, que vem a ser o avô do Henrique Prata, né, do Hospital do Amor, que inclusive confirmou presença, né, vai estar presente com a gente aqui. E é um dia inteiro de atividades, inclusive ele vai lançar livro aqui, e lá no hospital dele, né, que está prestes a ser inaugurado, o lançamento vai ser lá. Ficaremos à noite para voltar no dia seguinte. Em setembro aqui, o doutor Henrique sabe muito bem, porque ele é um dos ideólogos disso, um dos criadores desse Congresso Brasileiro de Humanidades Médicas, que vai acontecer em Brasília no dias 21 e 22 de setembro. Lembrando que as inscrições são gratuitas no portal do CFM ou no blog Humanos. Está ali o blog Humanos, que é um blog da Comissão de Humanidades Médicas, que eu também faço parte eu também integro com muita honra essa comissão, e tem uma data para a submissão de trabalhos, 4 de agosto. Né? Sim, no portal do CFM. Pode, no portal do CFM. Vai abrir o congresso lá e todos podem escrever. Pode escrever para participação no congresso, é gratuito, já pode até fazer isso, porque são limitadas as vagas, né? Todos, Então, a gente queria muito que vocês estimulassem essa participação,
Porque no congresso anterior, foi antes da pandemia, aconteceu em São Paulo, lá no Rebouças, né? E teve uma participação maravilhosa com trabalhos do Brasil inteiro. Ah, você estava presente. Você foi uma das palestrantes lá, é verdade. Então, o modelo, o esboço é o mesmo. O modelo do congresso vai ter oficinas de música, literatura, né? Um dos temas, inclusive, que a professora vai abordar hoje, está presente também, o nascer, o viver e o morrer, né? Está presente. Então, assim, é só entrar no site do CFM ou no blog Humanos, vai ter lá a inscrição e pode escrever tranquilamente, ok? Ia ser na nova sede do CFM, mas não, talvez não ficasse pronto, então... Não, vai ser, está confirmado. Vai ser na sede? Sim. Pronto, então vou ter que corrigir ali o cartaz, porque estava Cidade Centro de Convenções, vai ser na sede nova do CFM, uma oportunidade para conhecer a nova sede do Conselho. Brasil, sim. Esse é o blog Humanos, que é mantido pela Comissão de Honorários. Esse é o formato dele. Tem vários artigos aí, tem artigos de colegas médicos sergipanos também. Vale a pena uma visita nesse blog. Bom, em outubro, em São Paulo, vai acontecer a 11ª Jornada Nacional da Sobrames, 16ª Jornada Médico-Literária Paulista e 1ª Jornada Literária Tleca, que é uma entidade de Tupã, de São Paulo, das quais até eu e Paulo somos membros correspondentes. Vai ser na sede da MB, lá em São Carlos do Pinhal, né? Ali perto do onde era o antigo Maxuda, vai ser ali. De 26 a 28 de outubro, inscrições abertas, envio de trabalho agora está em cima. 15 de julho. Trabalho de qualquer... É literatura médica não científica, né? Então, conto, poesia, crônica, pode escrever. Vai acontecer, como eu falei, na MB, tem um hotel credenciado ali vizinho, que é o Transamérica, que é bem interessante. Bom, novembro é o primeiro Congresso Latino-Americano de Médicos Artistas. Aí vai ser em Montevidéu. 22 a 25, estamos montando uma delegação, né? Algumas pessoas estão interessadas. Não conseguimos ainda o prazo de envio de trabalhos, tem 2 hotéis credenciados. É promovido pela Sociedade Uruguaia de Médicos Artistas, SUMARTE. Era isso, presidente, que eu tinha a apresentar, convidar, né, para as pessoas que tenham interesse para participar desses eventos. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Bom dia a todos. Não me peçam para falar a todas também, viu? Para mim, continua todos, masculino e feminino. Não é isso, professora? Olha lá, a professora também concorda, viu? E ao cumprimentá-la, viu, professora Marlene Calumbi, ao cumprimentá-la e abraçá-la, estendo um cumprimento para todos vocês, viu? Obrigado pela ilustre presença no nosso querido almoço. E confesso a vocês que nessa noite, ou nesse dia chuvoso, viu, presidente, quase que eu não vinha, tá? Mas descobri que eu tinha um guarda-chuva, presente da minha querida Julieta, semelhante a esse. Então, acionei o guarda-chuva, que ainda funciona, e vim aqui por vários motivos. Primeiro, porque a nossa casa, o nosso almoço, entendeu? É um momento de encontro agradável, ver pessoas risonhas, entendeu? Grandes médicos. Atender o convite da minha querida confreira, né, que está aqui de azul, me lembrou muito bem Roberto Carlos, e conhecer a Valesca, viu? Tão bem recomendada, viu, Valesca? Então, eu disse, é preciso ir lá conhecê-la, quero saber quem é esta Valesca. Mas, olha, rapidamente, o Lúcio já entrou em detalhes com relação às atividades da academia, mas só reforçando, dia 10, segunda-feira que vem, Valesca, você já está inscrita, viu? Quem não está inscrito aí, inscreva-se, viu, Marlene? Dia 10, segunda-feira que vem, o Lúcio já mostrou o convite, nós vamos ter um tema muito intrigante, filosófico, não é político, viu? É um tema bem interessante, né? Estratégias para combater um poderoso inimigo. Quem é esse inimigo, vocês vão conhecer lá. E vão ter a oportunidade, entendeu, de receber um papelzinho, colocar o nome e escrever o nome do inimigo. Quem acertar, eu estou levando 2 presentes belíssimos, viu, Osmone? Prepare-se, você pode ganhar.
Tá? Um é uma passagem de Marinette para Buquim, e o segundo, uma passagem de submarino para a Ucrânia, só de ida. Depois nós vamos jantar num restaurante que eu fui conhecer. Nossa Senhora, eu fiquei encantado. Camarada, camarão, do Shopping Jardins. Já falei com o chefe, o vice-chefe, e vamos ter uma mesa no local, hein? Do Jardins, belíssimo. Muito bom, atendimento bom, o preço ótimo. Então, nós vamos terminar a nossa noitada lá. Bom, continuando rapidamente, 19 de agosto, tertúlia de Lagarto, eu consegui conversar com o Henrique Prata, que é o neto do patrono desse evento, né? E ele disse que faz questão de estar presente, apesar de ser a grande festa de Barretos, viu? Mas ele disse que não tem problema. Ele tem uma visão, um aviãozinho dele, né? Aquilo para ele ele desce lá de jatinho, mas ele faz questão de ir e me pediu licença para lançar o novo livro dele, viu? E acertamos uma visita ao hospital, ciceroneado por ele. Então, vocês também estão convidados. 11 de setembro, o nosso querido professor Jefferson, o confrade Jefferson, vai fazer uma palestra em homenagem a Dr. Plínio Mato Barreto, que é filho de um ilustre sergipano que, naquela leva, né, foi para São Paulo e lá destacou-se. E o Dr. Plínio tem uma história belíssima, um grande professor na USP, da Santa Casa, e, ao mesmo tempo, o Jefferson vai falar sobre a história da laringologia nacional e sergipana. Então, eu conto com vocês para prestigiar o nosso amigo Dr. Jefferson. Dia do Médico. Dia do Médico virá aqui em Aracaju, a convite nosso, o professor Flávio Killich. O Killich é membro honorário da Academia Nacional de Medicina, vai ser seu colega. Quem não sabe ainda, viu, Marlene? Esse jovem aqui, ó, viu? Ele foi escolhido para ser membro honorário da Academia Nacional de Medicina e merece nossas palmas. E eu estou trazendo o professor Killich, que vai fazer uma palestra, viu, querida? Muito interessante. 5.000 anos de história da medicina. Ele me deu o livro dele, 900 páginas. Uma loucura, viu? Então, ele vem e vai trazer a esposa. E o mais interessante é que ele recusou que a academia pagasse hotel e passagem. Ele disse, não, isso vai ser do meu bolso. Isso é bom. Dia 13/11, o Lúcio vai falar sobre João Firpo, não é isso, Lúcio? João Firpo Filho, viu? O Lúcio que vai falar. Concluindo, já estou concluindo, presidente. 21 de dezembro, a tertúlia... 21 não, dia 2 de dezembro, a próxima tertúlia é em São Cristóvão. Viu? Nós vamos falar de um ilustre médico sergipano que foi para Santos. E esse é o dia do aniversário dele. Concluindo, dezembro ainda, aniversário da Academia Sergipana de Medicina. Né? Nós vamos trazer o presidente, ex-presidente da Academia Paulista de Medicina, da Associação Médica Brasileira, Associação Paulista de Medicina e da Organização Mundial de Medicina. É título que não acaba mais. Viu, professor doutor João Luiz? Pronto, Zé Luiz. Então, Zé Luiz. Zé Luiz Gomes do Amaral, exatamente. Ele me confessou que ele quer passar o resto da vida dele em Aracaju, quando aposentasse. Disse, não tem outro lugar para morar, igual a senhora, viu? Largou Natal e hoje mora em Aracaju. Pronto, está feito aí minhas colocações. E não esqueçam, hein? Dia 10/7, segunda-feira que vem, aguardo todos vocês lá na Cleanharder. Tá bom? Um abraço. Ok. Então, bom, alguém mais quer se pronunciar? Eu vou também agradecer também aqui a presença do pessoal do SOS Vida, não é isso? Né, aqui presente conosco também. Se quiser dar alguma palavrinha, alguma coisa,
depois eu passo para você, né? Pronto. Boa tarde a todos. Somos da SOS Vida, é uma empresa que tem 15 anos de mercado aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, e temos também um programa de cuidado paliativo, né? E achamos esse momento muito interessante para poder estarmos prestigiando, fazendo troca de informações, né? Então, trouxemos aqui uma médica, a doutora Cristiane Vitório, tem a psicóloga voltada a essa parte de cuidado paliativo, Raviane, tem a enfermeira também voltada à parte de cuidado paliativo, Simara, e a nossa supervisora de enfermagem da empresa, Ana Virgínia. E eu, como gerente da unidade, achei interessante, juntamente com a diretoria médica da empresa, em nome de Dr. José Espino, a gente está presente, fazendo essa troca e participando desse momento com vocês. Ok, muito obrigado. Parabéns, obrigado pela presença. Barbosa, Antônio Barbosa, por favor. Boa tarde. Eu sou Antônio Barbosa, da Prevseg, e estamos aqui mais uma vez, que fiquei uns dias afastados de nossa atividade normal, para trazer uma boa notícia para a classe médica de Sergipe e particularmente ao associado da SOMESE. O plano que nós administramos do Bradesco Seguros para os médicos da SOMESE é uma pólice fechada, exclusiva para a SOMESE, e hoje tivemos a grata surpresa de saber que este plano, hoje, o médico paga mais barato aqui do que se ele comprar o Bradesco diretamente pelo CNPJ. Isso não é nenhum milagre, porque ao longo dos anos nós estamos recebendo reajustes menores do que o reajuste aplicado ao Bradesco para toda a clientela. Esse ano tivemos 6% de aumento, enquanto que o Bradesco aplicou 27% para o grupo. Com o tempo, acaba que o nosso produto, o mesmo produto, pelo Bradesco, fica mais barato para a SOMES do que para o público, pessoa jurídica em geral. Quero dizer que a Thaisa está aqui, a nossa gerente, e estamos ocupando a sala 9, e quero a adesão de todos os médicos, para que a gente torne essa pólice forte e gere uma receita positiva para a SOMES. Muito obrigado a todos. Ok, então vamos lá, né? Nós temos o prazer de receber nesse momento a doutora Ana Valesco Procópio, psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é, como ela disse aqui, Potiguar, mas é natalense, né? Que a gente sempre fala Potiguar e acabou, né? Atualmente é docente da UFS, no curso de medicina, junto com a professora Débora Pimentel, e autora do livro Saber Dizer Adeus, Reflexões sobre a Finitude da Vida. E é dedicada a esse tema, aos estudos, finitude da vida e cuidados paliativos. Com a palavra, a professora doutora Ana Valesca. Bom, obrigada. Eu vou afastar minha cadeira para cá, peraí, para ficar melhor. Bom, boa tarde, né? De fato, agradeço a SOMESE, né? A professora Débora, o carinho dela comigo, e estar aqui com vocês nessa tarde para conversar com um tema tão difícil. Eu acho, né? Eu acho sozinha não, né? E aí, assim, como lidar com a morte, né, e o morrer? Quando eu li o título, né, na arte, eu fiquei pensando, bom, será que a gente tem que aprender a lidar com a morte e será que a gente aprende mesmo? Alguém aqui já morreu? Alguém já fez a experiência da morte, né? Então, a gente aprende a experiência da morte pela morte do outro. A gente consegue identificar as nossas próprias angústias, as nossas dificuldades, quando a gente visualiza que o outro está em seu processo de morte. Porque a gente não fez ainda um processo de morte, né? E aí, é para cá, né? Que a gente aponta?
Eu acho que não estou no lugar certo. Será que está ligado? Tá, né? Vê se eu apertei certo. Eu passo. Não está lhe pedindo esse trabalho. Tá, e aqui na frente, né? Esse aqui. Então, vamos lá. Ver se eu acerto agora. Pronto. Só para situar um pouquinho, não dá para a gente falar sobre um tema, eu acredito, sem a gente não contextualizar com a história, principalmente com a morte. A morte, né, a gente tem um lugar especial para ela, desde a antiguidade, porque ela era encarada, vista, né, de uma maneira peculiar. Os rituais eram nobres, extensos, né, sensíveis, e a gente tinha a morte como algo presente do cotidiano. Até pelo avanço da ciência não existia naquela época, a gente não conseguia, de certa maneira, tornar as doenças, às vezes, crônicas, né, ou então uma sobrevida, ou então vamos chamar de cura, né? Então, nessa antiguidade, a morte era frequentemente considerada uma passagem para outra vida, a questão da espiritualidade estava muito marcada. E vamos ter na Idade Média essa morte presente nos lares. É uma característica da época. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em cuidados paliativos, porque a gente tem essa vontade de resgatar um outro tempo. Mas era um outro tempo. Temos que ter cuidado com isso. Porque a gente fica com aquela beleza, quer dizer, com a ideia de uma beleza de morte nos lares, com as portas abertas, que acontecia na Idade Média. As pessoas entravam, as crianças, todo mundo se dividiam, falavam o que acontecia. E nem sempre vai ser assim. Porque por mais que a gente veja nos livros que era uma morte domada, como disse Felipe Arries, um grande historiador, havia o sofrimento, né? Então, havia uma proximidade da morte para todos, mas havia o sofrimento, tá? Então, acho importante a gente pensar nisso. E o tempo vai passando, a gente começa a valorizar a vida terrena, a morte agora não é a preocupação daquele, né, do que vai acontecer com aquele que vai morrer, né, para onde eu vou, com quem eu vou me encontrar, mas é com quem fica. Começa a ter um pesar muito grande, por exemplo, para mim, Ana Valesca, na passagem das pessoas queridas que são minhas. E a gente vai vendo que, com o passar do tempo, até chegar aos nossos tempos, a morte ela passou cada vez mais para os bastidores do espetáculo. Antes ela estava visível, até porque era muito presente no cotidiano das pessoas. Os rituais, a morte, o processo de morrer. E com o surgimento, não o surgimento, mas o avanço, eu diria, né, espetacular da ciência, a morte, ela, cada vez mais, ela foi um pouco mais medicalizada. Essa perspectiva é ao ponto de que, com os medicamentos, com os avanços de exames e procedimentos, eu acabo postergando muitas vezes, ou tendo uma sobrevida maior, que se em outros cenários não teríamos. E aí, a gente vai ter uma ênfase nessa prolongação da vida. A gente sempre quer um pouco mais de tempo. Quando as pessoas estão em processo de morte, ela quer mais um tempo. Chegar até sexta-feira para ver o filho, viver mais um ano para ver o casamento. A gente sempre quer mais um tempo, né? E no nosso século, de acordo com Felipe Arries, a gente tem uma morte. É um livro muito clássico, muito grande, tem 900 páginas, mas tem ele num formato menor reduzido. Felipe Arries foi um grande historiador que fez uma pesquisa durante 15 anos na morte no Ocidente. E ele vai dizer que a morte do nosso século é uma morte interdita, fracassada. A gente não tem lugar para ela ser pensada. A gente coloca ela escondida, quase nos bastidores da vida, né? E aí, só para a gente lembrar um pouquinho, trazendo para o cenário da medicina, para situar, eu trouxe esse estudo que tem como título Análise do Ensino da Morte e do Morrer na Graduação Médica, 2019, de Jorge Felipe de Moreira Batista e Gustavo da Cunha Lima Freitas, da FRN, que eles analisaram 50 universidades para perceber o que tinha nessas matrizes, né, na matriz curricular sobre o tema da morte, tanatologia, cuidados paliativos, habilidade de comunicação difícil sobre a morte, questões de bioética no processo de morte. Eles perceberam que somente 2 tinham dentro da matriz de curso. As outras eram com a disciplina optativa e outras não tinham essa discussão. Uma coisa pontual, algum professor falava, mencionava, mas não com a densidade necessária de se pensar no processo da morte. E aí a gente vai entender que a morte é um dos temas mais difíceis de tratar, dada a sua complexidade e ambivalência dos nossos sentimentos em relação a ela.
Qualquer tipo de discurso sobre a morte é cheio de ambivalência, de fugas, de condicionamento e de contradições. Muitas vezes a gente consegue enxergar no cenário da relação médico-paciente, quando o paciente fala, doutor, eu estou com medo de morrer, e o doutor pode falar assim, não, João, vamos falar nisso não, vai dar tudo certo, vamos fazer o exame, vamos pensar positivo, você amanhã tem exame e tal. Uma fuga, um mecanismo de defesa, se for psicanálise, eu não sou da psicanálise, a professora Débora domina nessa área, eu sou da fenomenologia existencial, mas não deixa de trazer sua contribuição, né? E aí a gente pode pensar o quanto é difícil lidar com a morte e enfrentar a mortalidade. Não só a possibilidade da minha própria morte, porque todos nós vamos morrer, né? Não sei se eu estou dando a notícia difícil para vocês agora, não sei se eu deveria ter usado o protocolo Spikes. Bom, como nós vamos morrer, a gente também tem que pensar na nossa própria morte. E na morte das pessoas que a gente ama. E na morte dos nossos pacientes. Gente, é muito trabalho, né? Então, lidar com a morte e enfrentar a própria mortalidade é um processo altamente individual e pessoal, mas, ao mesmo tempo que ele é individual e pessoal, ele é uma travessia, que é única, mas eu preciso dos outros. De alguém que converse comigo em casa, de uma equipe de saúde que discuta esse tema, do paciente que converse comigo, eu esteja disponível para conversar com ele. Então, assim, não é tão única e tão sozinha, porque estamos a todo momento no mundo com os outros, né? Então, esse é um grande desafio. E falar de morte é falar de perdas. Eu coloco perdas entre aspas, porque eu tenho uma dificuldade de pensar um pouco essa palavra. Porque se a gente fala de perda, a gente parte do princípio de posse, né? Se eu perdi meu paciente, mas ele era meu, se a gente pegar a palavra e o significado dela, né? Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi. Então, acho que a gente tem uma cultura das coisas, das pessoas, dos objetos serem nossos. E aí, quando a gente perde, levando ao pé da letra o sentido da palavra, a gente acaba sentindo exatamente o que essa palavra culturalmente interfere na gente. Então, eu não uso a palavra perda, mas eu usei para vocês entenderem, tá? Então, a morte, a possibilidade da morte de um paciente meu, já vai, se é um paciente que você tem vínculo, se você não tiver vínculo, é o que acontece às vezes no noticiário. Eles começam com as notícias mais trágicas, não sei se vocês já observaram, chama atenção. Então, começa com as mortes e termina com os gols, Flamengo, Corinthians, não sei mais, eu não só assisto muito. Esses times. Então, ele começa com a notícia mais trágica, porque a notícia chama a atenção, porque é algo que todos nós temos curiosidade de saber. E termina com algo mais, né, o show, né, alguma coisa assim. Então, a gente tem perdas. A gente vai elaborando nossas perdas nos vínculos com os nossos pacientes, a gente vai pensando sobre quem era o seu José, quem era a Dona Maria, como é que eu me sinto em relação a isso, que a gente chama de perdas secundárias. E as perdas depois. Eu estava dando aula ontem, um aluno chegou, professora, do primeiro ano, professora Débora, do primeiro ano, fez, como é que eu faço para me envolver? Porque assim, a gente não pode se envolver com o paciente, né? Deixa ele falar. E aí, assim, quando ele morrer, como é que eu vou ficar? Então, assim, é melhor a gente não se envolver, porque eu vou sofrer. Então, melhor, né? Eu digo, bom, primeiro, o que você chama de envolvimento? A gente tem essa palavra como se fosse algo muito banal, como das nossas relações mais íntimas. Mas eu cheguei para ele e falei, mas você se envolve. Humano para outro humano. Não tem como não se envolver. É humano para outro humano. E com relação ao que você falou, eu vou sofrer, não tem problema não. Pode chorar. Você vai perceber que com o passar do tempo, de tanto visualizar as mortes e as partidas, você às vezes não vai se emocionar mais. Você se impacta. E aí, se você começar a se emocionar demais, aí vamos ver o que está acontecendo comigo. Por que eu estou chorando tanto? Né? Mas foi interessante ele falar isso. Então, tem as perdas, né? O sofrimento está associado às perdas, pode nos levar a uma maior compreensão de nós mesmos. Sofrer faz parte da nossa existência, por mais que a gente não queira, né? E eu acho interessante essa citação de Mello, que fala assim, é natural viver temporariamente sob o comando de um eu que não nos pertence. Faz parte do processo, porque seria imaturo imaginar que o mundo só vai nos colocar nas rotas que nos dizem respeito, viver mais. Às vezes o mundo discorda de nós, contraria-nos e precisamos enfrentá-lo. É no enfrentamento dessas discordâncias que amadurecemos emocionalmente, fortalecemos a nossa resistência, desenvolvemos a nossa resiliência. É nessas situações mais críticas da vida que talvez a gente possa aprender muito mais sobre nós mesmos, porque o outro nos ensina.
a gente estava falando bem pouco no início e falou assim, esse tema é difícil, né? Eu digo, eu gosto. Eu digo, peraí, eu tenho que explicar melhor quando eu falo que eu gosto de estudar sobre a morte, porque então as pessoas vão pensar, você gosta da morte? Não é bem isso. Mas eu percebo que quando as pessoas estão na proximidade da morte, elas expressam para vocês, para nós, né, o melhor delas. Eu acho que é por isso que é tão bom estar perto das pessoas num cenário tão difícil para elas. A gente esquece dos olhares, de como está me olhando, como está me enxergando, como é que eu tenho que me comportar, porque eu consigo ser eu mesma. Já não tenho tanto tempo para esconder. Então, tem uma beleza nesse momento de acompanhar as pessoas no processo de morte. E aí, só para a gente não deixar de falar do luto, né? Morte tem a ver com luto também, a gente fala do luto por vida e o luto por morte. Luto por vida é separação, se a gente gostava da esposa ou do marido, também tem isso, né? Senão a gente não vai sofrer. Então, separação, mudança de estado, se a gente gostava também, tem que ter um vínculo, tem que ter uma satisfação para a gente ter a sensação de que eu não tenho mais aquele meu mundo presumido. E tem luto por morte, que falar de morte é falar de luto, né? A gente vai processar, elaborar, experimentar a vida sem aquela pessoa, sem aquele paciente. Então, falar de luto, né? E aí, só para trazer uma contribuiçãozinha sobre luto, né? A gente tem muita Elizabeth Kubler-Ross, que é uma referência sobre um livro, né, sobre a morte e morrer, acho que já ouviram falar desse livro. Deixa uma sugestão de um outro livro que pouco se fala dela, que é Viver até Dizer Adeus. Um livro pequenininho verde, que ela traz as imagens e as fotos dos pacientes do início até o final da morte. E o que ela fazia com eles, né, de cartas e tal. O luto hoje é compreendido como um processo dual. Então, vamos supor que você esteja no momento de atender um paciente, esse paciente vai vir a falecer. Então, quando esse paciente não está mais, ele parte, ele morre, vai vivenciar o luto. E esse luto é dual. Ora a gente investe na vida, ora a gente investe na dor. E tudo bem, né? O que eu quero dizer? Que as frases Elizabeth Kubler-Ross a gente não usa mais. Não é que não são importantes, mas é porque, ao avançar da ciência, começamos a entender que, peraí, estudar sobre luto não são fases, aceitação, né? Primeiro começa, né? Negação, até chegar à aceitação. Não são. São importantes, vale a pena, acontece, se a gente observar os pacientes na proximidade da morte, porém, avançamos nos estudos. Agora a gente fala de processo dual de morte, né? De luto, desculpa. O que eu preciso fazer para compreender a finitude, né? E também vivenciar meus lutos? Qual o significado da finitude da minha vida, dos que eu amo e do que eu cuido? Né? Qual a relação da minha espiritualidade com os desfazimentos da vida? Como vivenciei os lutos por morte? Como me sinto dentro das mortes dos meus pacientes? O que realizo em vida tem sentido existencial? O que preciso buscar para compreender a finitude da vida? Eu não vou deixar uma tarefa fácil sobre a resposta de como lidar. Eu vou naquela palestra, né? Como lidar com a morte e morrer. É hoje que eu vou saber como lidar com a morte e morrer. Não, não é bem assim. Mas eu acho que a primeira pergunta é, a morte afeta a vida de vocês? A minha afeta. E o que eu faço quando eu penso sobre a morte? Que morte é essa? Como eu me sinto, né? Como profissional de saúde, eu não tenho como ir atender o paciente sem fazer isso, porque fica difícil. Eu vou fazer o fechamento, quando ele falar comigo, estou com medo de morrer. Não, seu João, pensa assim não, vai dar tudo certo. Eu vou pedir seu exame, como eu tenho falado para você ontem. A gente corta as conversas, né? Eu tenho um aluno que ele não participava muito da aula, era muito tímido, ficava calado, tudo bem, né? E aí, depois de 2 anos na residência, ele passou, professora, eu posso compartilhar uma coisa com você? Eu disse, pode. Ele fez, olha, eu estava na residência, vi o médico falar para a paciente para fazer uma cirurgia, porque ela precisava fazer essa cirurgia, senão ela ia falecer pelas complicações, não lembro agora qual era o quadro clínico dela. E o médico falou, e ela não quis fazer. Aí, quando o médico se afastou, eu timidamente fui lá, oi, tudo bem, eu sou residente de medicina. Por que você não quer fazer a cirurgia? Não, eu não quero fazer e tal, estou com medo. Ele fez, você tem medo de quê? Aí ela fez, tenho medo de morrer. E aí, na hora, professora, eu lembrei da senhora. E eu, como você falou, eu fiz, me fala um pouquinho do seu medo de morrer. Aí ela fez, é porque meu pai morreu dessa cirurgia. Aí ele foi falar e conversou da idade do pai, da comorbidade e tal. No final, ela chegou e fez, tá, eu vou fazer a cirurgia, mas você vai comigo até a sala de cirurgia, me acompanhando? E aí eu pensando, eu digo, tomara que ele tenha dito que sim, tomara que ele tenha dito que sim. Eu disse, o que você disse? Ele fez, disse que sim. Eu digo, ótimo. Então,
Ele precisava, ele só conseguiu fazer esse canal de comunicação porque naquele momento ele estava disponível para ouvir. Que medo é esse da morte? E o medo da morte não é para psicóloga, não, que eu falo para eles. Estou com medo de morrer. Espera que eu vou chamar a psicóloga. Não façam isso. Pelo amor de Deus, espera aí, vou chamar a Ana. Não, porque se ele falou para você, é com você que ele quer conversar. E o medo da morte pode estar dentro da sua competência técnica. Estou com medo de sentir dor. Né? Então, para que eu possa ouvir a dor da morte, as angústias, dificuldades, eu preciso saber o que é a morte para mim. Então, a primeira pergunta é, como é que é a morte para cada um de vocês? Isso é tarefa de como lidar com a morte. Né? E aí, há alguns caminhos possíveis para não deixar sem respostas. Quais são as minhas emoções quando eu penso na morte? Né? Como é que eu me sinto quando eu vejo o noticiário? Quando eu vejo o noticiário, a gente não vai se impactar tanto, porque eu não conheço, eu não tenho vínculo. O que pode acontecer é a identificação, né? Parece minha filha, parece minha mãe, ou se fosse isso, ou humanamente, vou usar o termo da empatia, ou humanamente eu me identifico, porque eu também sou humana, aquela mãe também perdeu a filha e tal, tal. Mas eu preciso compreender as minhas emoções. Para lidar com a morte, eu preciso entender. Ana Valesca, o que você sente sobre a morte? O que é a morte para você? Qual é o significado da morte para mim? Se eu pudesse pintar um quadro, eu pintaria a morte como? Né? Ou não pintaria? Não sei. Eu converso com alguém sobre o tema da morte? Vocês conversam com alguém sobre a morte? Eu falo muito nas aulas de medicina, eu falo, no primeiro ano de medicina, eu digo, alguém já pediu para vocês fazerem na escola? A professora chega na sala e fala assim, vamos lá, bom dia, pessoal, vamos fazer um desenho? O nosso desenho hoje vai ser, vamos representar a morte. E aí eu digo, quem já passou por isso? Ninguém. Era vamos pintar as férias. Eu não sei se ainda continua, né? Vamos pintar as férias, né? Quando a gente voltava de férias, sempre pintar as férias. Então, a escola também, a faculdade, a sociedade, né? A gente não tem muito esse espaço de conversa. E nos lares? A gente conversa com alguém? E com a equipe? Então, quanto menos a gente conversa, fica um pouco mais difícil a gente se aproximar de algo que a gente precisa sentir. Compartilhar a memória e celebrar a vida, né? Então, assim, isso aí faz parte das pessoas que já morreram. Então, nossas pessoas, as nossas pessoas queridas que já morreram, vocês falam sobre ela? Não tem problema falar sobre ela. Vocês falam sobre os pacientes que já faleceram? Então, essa semana eu estava indo num hospital aqui particular para fazer um trabalho. Eu falei, vocês fazem alguma carta de condolências, não é bonito, né? Carta de condolências. Na Espanha se faz muito isso. Depois que a família perde o ente querido. Não, mas é uma ideia boa, vamos elaborar. Né? Porque faz parte também de compartilhar as memórias com as pessoas, com os familiares. Planeja antecipadamente os cuidados de saúde e adoecimento. Quem aqui tem diretiva antecipada de vontade já pronta? Não me deixem sozinha. Me deixaram sozinha. Quem tem diretiva antecipada de vontade? Também conhecido como testamento vital. Só eu. Tá, tudo bem, tudo bem. É muito novo para o Brasil ainda também, todos esses temas. No Reino Unido, na Austrália, no Canadá, já está muito mais avançado do que a gente. Mas a gente está progredindo. Esse tema veio mais à tona da testamento vital, diretiva antecipada de vontade, há alguns anos, assim, precisamente, né? É um documento que a gente escreve, pode ser a punho, a Ana Valesca, né? Lógico, eu preciso de um médico para me dar. Seria necessário e interessante ter um médico. Se eu não tenho, tudo bem. Eu coloco a Ana Valesca para Procopio de Moura, não quero ser entubada, porque eu também conheço o termo, né? Mas se eu não conhecesse, eu diria, não quero nada que me faça sofrer, que não vai me trazer qualidade de vida, que não vai reverter meu quadro clínico. Ok. Assina, vale? Vale. O médico tem que considerar. Posso ir no cartório? Melhor ainda, tem fé pública. E se eu fizer com o médico? Melhor ainda, porque ele vai entender os termos para colocar lá. Essas são as minhas diretivas, são os meus desejos de fim de vida. Porque também, se eu não registro isso, quem decide por mim, quando eu não tiver, né, na minha consciência plena, são os meus familiares. Então, se eu não queria ser entubada, mas meu marido quer e eu não deixei nada registrado, não, entuba. Faz tudo o que for possível. Né? Então, a diretiva antecipada de vontade pode ser feita hoje, daqui a um mês eu posso mudar de novo, e assim vai indo, tá? Também é uma forma de lidar com a morte. Quando eu paro, eu fiz com os alunos de saúde, eles pararam, ficaram um tempão, o que eu escrevo?
Ficaram olhando, e quando eles escreveram, eu vou já pegar um pouco de tudo de vocês, porque os termos estavam fantásticos, eu não entendo todos os termos, vou fazer a minha. Vou juntar um pouco de cada e vou fazer a minha, super completa aqui. Eu acho que psicoterapia sobre a finitude da vida é uma coisa interessante que eu venho aprendendo, é que as pessoas vão muito quando acontece a morte, para o processo terapêutico. Eu vou para a terapia para fazer um cuidado emocional do luto, né? Do luto pela morte que alguém morreu. Mas um processo psicoterápico para entender e discutir sobre o fim da vida, poucas pessoas vão. A gente só vai mais quando está sofrendo, né? Vou ao médico quando estou com dor, vou ao psicólogo quando estou chorando muito. Então, também tem essa possibilidade de discutir. E não precisa ser só no processo terapêutico, não. Isso aí é só um recurso. Pode ser com alguém que você tenha habilidade para conversar sobre esse assunto. É um jeito de lidar com a morte? É um jeito de lidar com a morte. Educação continuada, ler sobre o assunto. Tudo isso faz eu ter memórias, lembranças sobre a morte. E quanto mais eu me aproximo do tema, mais eu posso ficar confortável. Confortável significa que eu não vou chorar. Igual uma professora minha de espanhol fez, quando seu filho morrer, você estuda a morte, então quando seu filho morrer, você não vai chorar? Foi uma das perguntas, eu não sei, mais estúpidas que eu escutei. Eu fiz, claro que eu vou chorar, Deus me livre de não chorar. Né? É como se estudantes aqui não tem nada a ver com choro. Eu acho que tem a ver com desespero. Eu espero não me desesperar. Chorar vou, preciso, né? Compreender os sentidos e significado da vida e da morte. Então, tudo isso é um caminho para entender e lidar com isso. Falar sobre isso, ver como é que eu me sinto, qual a representação que eu tenho. Quando eu imagino a pessoa que eu amo morrer, o que eu sinto? Vamos supor, eu tenho tanto pouco tempo com ela, pronto. Você já tem um caminho, começa a ficar mais tempo com ela. Né? Eu comecei a perceber na pandemia que as pessoas acharam um único momento para dizer adeus. Né, o desespero do ritual, que não foi possível, porque não tinha velório, não tinha cremação, por causa da pandemia, da Covid-19. Não deixa para um único momento, porque as mortes súbitas não vão dar esse espaço. Como é que tem que ser o adeus? Todo dia. Eu não estou dizendo que ele vai todo dizer, tchau, posso morrer amanhã, tchau, posso morrer amanhã. Não, não é isso. Não é isso, gente. Mas é fechar os momentos. Sai de casa, deu vontade de falar aquela palavra carinhosa? Fala. Deu vontade de dar um abraço? Fala. Isso são pequenos adeuses. Porque a gente não deixa tudo para o outro momento. O que eu vi na pandemia, Ana, eu não consegui dizer adeus o quanto eu amava a minha mãe. Aí a gente vai trabalhar para ela perceber que ela disse isso de outras formas, fazendo café, fazendo supermercado, levando a mãe para o médico. Isso também é uma forma de amor. Mas para ela precisava dizer. Então, não deixem para o outro momento, que o adeus é todo dia, tá? Essa é uma forma de lidar com a morte e morrer. E, para terminar, eu deixo essa reflexão. Né? É meu pai, que faleceu em 2016. É preciso entender que algumas despedidas começam com o achado das distâncias nos olhares. Depois, é procurar sentir que as distâncias estão em nós e que os afastamentos são meras formalidades no olhar. De fato, a gente ainda tem as pessoas próximas de nós. Esse é o luto. A gente ainda convive com o outro, né, das pessoas, os pacientes, mas de outra forma, que ninguém nunca nos ensinou, a gente tem que aprender. Eu não sei se vocês observaram todas as imagens, eu sempre trouxe caminho, que eu acho que é isso que a morte permite. A gente não sabe o que vai encontrar. Né? Não sei se vocês conseguiram perceber isso aqui. Caminho, a morte sempre traz uma escuridão, né? Eu diria da imensidão que todos nós somos na nossa alma, tentando descobrir o que é a vida, para onde vamos, onde viemos, por que a morte, por que ele, por que não outra pessoa. Mas sempre a luz. É isso também que a morte permite, né? Não sei se vocês conseguiram perceber nas imagens. Sempre a sombra, mas sempre a luz, sempre a sombra, sempre a luz. É assim que é a morte, tá? E a gente vai ficar no final. Acho que por hoje, essas são as referências. Esse aqui é o meu livro. Esse aqui é o meu cartão. Pronto, pessoal, obrigada. Estou aberta para a gente conversar. Agradeço. Eu sei que eu falo rápido demais. E pensando no tempo, olhando para o relógio, podem me perguntar, que eu repito tudo de novo, tá? Tá, ok. A gente vai... Você anota aqui para mim, Cévalo, por favor. Pode botar em qualquer lugar, a ordem do pessoal. Barbosa pediu, acho que Carlinho também. Né? Ok, professora, muito obrigado.
Foi realmente bastante interessante e reflexivo, né? É uma pena que um dos nossos homenageados agora, nesse nosso aniversário, não está aqui presente, né? Devido a problemas pessoais dele, né? Ele é ex-presidente nosso, e é interessante que, recentemente, eu estava lá na MB, lá em Brasília, e aí um conselheiro chegou e perguntou: cadê aquele seu colega que gosta muito de visitar cemitério? Né? É o colega Petrônio, né? Doutor Petrônio Gomes. Débora sabe muito bem disso. Toda a cidade que ele vai visitar o cemitério. Né? É uma coisa bem interessante. Ele sempre desaparece num turno no Congresso, e a gente fica, pô, onde é que ele está? Cadê? Ele sumiu e tal. Aí duas coisas: ou ele foi no cemitério, ou ele foi no sebo comprar livro. Aí vem um bocado de livro velho, de 1900 antigamente, né? É o hobby dele. Então, aí todo mundo conhece ele por isso, lá na Associação Médica. Ele foi presidente aqui 6 anos, que ele gosta de visitar cemitério e de comprar livro antigo, né? Aqueles livros bem... Quanto mais antigo, melhor. Né? Então, se ele pudesse estar aqui conosco hoje, mas eu vou lembrá-lo dele olhar aí no canal da SOMESE, no YouTube, né? Então ele irá assistir a sua palestra. Bom, passo agora aqui a palavra ao Barbosa, que pediu primeiro. Professora, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-la pela forma adequada com que a senhora abordou este tema. Eu tenho hoje 50 anos de atividade ininterrupta com seguros. Comecei aos 18, estou com 68. Quer dizer, isso é meio século com seguro. 90% seguro saúde e seguro de vida, que lida com a morte e a sobrevida. Um dia desse eu conversava com a minha filha e perguntei para ela: se eu morrer, quem vai cuidar da empresa? Ela desatou a chorar, não resistiu mais. Ela não tem preparo psicológico para aceitar a minha morte. E muitas pessoas que você ama têm essa dificuldade. Por isso é que, às vezes, o parente não tem condições de tomar decisões. A minha pergunta para a senhora é quanto a ciência já evoluiu no sentido da eutanásia assistida. Agora há pouco um americano foi apelidado Doutor Morte, gerou uma polêmica enorme. Mas se alguém numa fase terminal da vida prefere morrer do que continuar sofrendo, o que é que a medicina acha disso? Essa é a minha pergunta, doutora. E até onde a medicina já chegou nessa questão? Todos os médicos querem responder a sua pergunta. Eu estou rodeada deles. E posso passar. Será um prazer. Depois eu falo um pouquinho. Boa tarde a todos. Sua pergunta é, primeiro, parabenizar essa brilhante palestra da doutora Ana Valesco Procópio, né? Pela maneira como discorreu sobre um tema tão profundo, tão complexo, tão difícil para todos nós. E a sua pergunta vai muito bem nesse sentido, porque como morrer, e há quem pense que a eutanásia ou assistida poderia ser uma solução para nós, brasileiros, não é. A eutanásia está aprovada em alguns países da Europa, em Portugal foi recentemente também, mas no Brasil não. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que encaminha bem esse assunto, que é a ortoeutanásia, que está dentro dos cuidados paliativos. Nesse sentido, sim, mas respeita o momento mais importante da vida do ser humano, que é o momento da finitude, que a professora aqui falou muito bem, que é o da dignidade humana, né? De morrer sem sentir desprestígio, dores ou sofrimentos, mas morrer com dignidade, com todos os cuidados que a medicina paliativa, os cuidados paliativos oferece. Tá? Então, é nesse sentido que a gente encaminha. A ortoeutanásia, que é respeitando a vontade do paciente pelo testamento vital, né? Que eu já fiz também, mas não escrevi, mas disse para os meus familiares com o meu tempo que vale, né? E como médico também eu já assumei. Então, nesse sentido. Agora, eu queria aproveitar para fazer um comentário também, porque a senhora colocou um quadro ali que diz assim, como a morte do outro lhe afeta. Não é? Realmente, há duas maneiras de ver, porque é o medo de morrer, que a senhora falou também, e o medo da morte.
Eu, quando era 5º ano de medicina, eu tive essa epifania do medo da morte, porque eu tinha um paciente que eu acompanhava com o professor Dr. José Augusto Barreto. Eu estava no 5º ano de medicina e todos os dias eu ia fazer a anamnese desse paciente. Mas, em determinado dia, eu cheguei e encontrei o leito vazio. E eu aí não me estranhei muito. Eu disse, bom, perguntei ao setor de enfermagem onde ele tinha transferido o paciente. Aí eles me disseram que ele tinha morrido. Para mim, foi um momento de impacto do medo da morte, porque eu estudava anatomia, fisiologia, acompanhava a anamnese, mas não tinha essa ideia de que a medicina ia se defrontar com esse assunto. E hoje eu vi aquele paciente, a morte dele, ou a ausência dele, foi a epifania da morte para mim, o medo da morte, mas agora já sabendo como devo lidar com ela. E a partir desse momento, do 5º ano em diante, eu entendi que a medicina tinha que lidar com essa questão do medo da morte, do medo de morrer do paciente. Medo de morrer é uma coisa, medo da morte é outra coisa, né? Que é um momento de finitude humana. Então, nesse sentido, agradeço muito a sua... Ele faria uma pergunta, qual é o paciente, aquele que você cuida, que mais está preparado para esse defrontar com a morte? Vamos ver se a gente aprende com ele, né? As pessoas vão ter... Quer que eu fique em pé, gente? Melhor, não? As pessoas vão ter suas diferenças, né? Então, assim, que história é essa de vida desse paciente? A maneira como viveu... Eu sei que alguma coisa a gente tem que pensar. A maneira como as pessoas vivem impacta muito no processo de morrer. Então, assim... Problemas com os familiares, dificuldades que eu fiz na vida para o outro, isso pode impactar. Tudo pode, não é uma certeza. Estar de bem com as pessoas, ter feito aquilo que a gente gosta, dentro do que é possível, porque a gente tem que ter muito cuidado com 5 arrependimentos antes de morrer. Agora tem filme, né? 1000 filmes para assistir antes de morrer, 1000 livros, 1000 lugares. Gente, eu não vou conseguir fazer tudo isso, então eu vou morrer arrependida, né? Então, assim, cuidado com esse marketing de que morrer precisa fazer isso. Às vezes a gente consegue fazer isso, às vezes a gente não consegue. Às vezes as pessoas conseguem pedir perdão e ser perdoada, outras vezes não conseguem. E tudo bem, Para a gente não fazer que a morte parece estar começando a ter um padrão. Você tem que fazer isso, fala que ame, para a mãe, para o pai, para o filho, faça isso. Aí sim você morre bem. Não necessariamente. Mas algumas coisas que a gente observa é estar de bem com o que eu fiz na vida, o sentido da vida. Então, o que vocês fazem hoje é sentido da vida. Né? Então, assim, com as relações mais próximas, poucos arrependimentos, isso tudo vai impactar o processo final. Porque, de certa forma, eu estou prestes a ir. Para onde? Não sei, cada um com a sua crença. Mas eu estou prestes a ir. E o que eu fiz com a vida? Porque a morte, ela fala o que a gente faz com a vida. Nada mais. Lógico, pode até ter um detalhe, né? Para onde vamos, mas o peso é menor. Então, o que eu faço com a minha vida tem sentido, como me relaciono com as pessoas, que trabalho é esse que eu fiz e que eu escolhi e que teve significado. Isso são possibilidades de chegar ao momento final e dizer assim, acho que eu vivi. Da minha forma, do meu jeito, mas acho que vivi. E como eu consegui. Então, é difícil dizer, mas tem esse caminho. A amorosidade das pessoas, o que você gostaria de ter feito e conseguiu, falado para as pessoas as coisas que são necessárias. Quando as pessoas estão perto de morrer, não ficam muito preocupadas, até porque eu também não entendi nenhum milionário, né? Milionário, né? Muito milionário. Então, as pessoas estão muito preocupadas com quem eu vou deixar minha lancha e meu helicóptero e minha fazenda. As pessoas não estão falando sobre isso. Mas é meu filho, como ele vai ficar sem a minha presença? Não consegui falar com meu irmão, que não fala há 20 anos. O peso da proximidade da morte são as pessoas, né? A existência e tal. Então, eu diria que saber como viver com as pessoas que a gente ama é um bom caminho. É um bom caminho para se chegar a uma certa tranquilidade. Uma certa, porque é uma experiência nova para todo mundo. Então, causa um desconforto. E principalmente quando as pessoas não querem que a gente vá.
né? Então, como médico, é muito importante a gente orientar, não só como médico, como enfermeira, como psicóloga, quando você vê um familiar desesperado, dizendo, que eu já vi, né? Dizendo para o pai ou para a mãe, não vá não, pai, não morra. Mas ele não pode lhe atender. Aquilo parte no coração de ver, porque assim, o pai está lá, muito mal, no quadro clínico que o médico já passou, todo o diagnóstico, todo o prognóstico, e aí a filha fica só pedindo, força, vamos. Então, está dizendo assim, cansa, né? Então, trabalhar com isso, né? Tem a ver com... E aí é importante um processo para entender que medo é esse, né? Lógico, o choro vai existir, o problema não é o choro, é o desespero. Por que eu não tenho mais meu pai? Por que eu não tenho mais minha mãe? E tem um lugar aí, tem os vínculos, né? Você deve ser a figura que ajuda, a figura que... Então, tudo isso ela vai perder. Porque quando alguém morre, não é só a pessoa que morre, ela leva o que ela lhe preenche. Então, quando meu pai morreu em 2016, o que ele levou? Ele levou, adorava conversar com meu pai, discutir sobre a morte, a gente conversava muito, ele era da área de direito, não estava a ver com a minha, mas a gente conversava muito. Então, ele me faz falta segurança, não na proporcionalidade para os meus irmãos, porque eu já sou concursada, então isso diminui o peso do meu desespero. Você vai entendendo o que aquela pessoa ela representa para você. E quanto mais ela tem um lugar muito forte, é possível que a tristeza, o luto seja maior. É possível. Doutora, eu aprendi com um amigo meu que me ligou um dia desses, da mesma idade que eu, dizendo, poxa, estamos com 68 anos, estamos vendo tanta gente morrer, amigos nossos morrendo. Eu falei, o preço de viver muito é assistir a partida dos amigos e dos semelhantes. Esse é o custo de viver muito. Mas dizem que quem fica feliz com morte é dono de funerária. Esse está sempre feliz com morte, porque nem os inimigos estão. Eu tinha um sujeito que me perseguia, um vice-presidente da seguradora, que me perseguia a vida inteira. Esse cara fazia o diabo comigo. Ele contraiu o Covid e morreu de uma hora para outra. Eu não vou dizer que lá no íntimo eu tive vontade de comemorar. Tive. Mas, por humanismo, fiz uma oração para ele, por humanismo e por medo também. Que eu tenho medo que esse cara volta aí e vem tomar satisfação comigo. A gente nunca sabe, né? Rezei por ele. Então, até seu inimigo é carinhoso com você depois da morte. Até o inimigo. Não é já vai tarde, não pode fazer isso. Certo? Obrigado, doutora. Boa tarde a todos. Doutora Ana, parabéns pelas colocações. Mas, na verdade, algumas coisas já foram colocadas aqui, porque o que eu gostaria de colocar é exatamente algo pessoal, algo, por exemplo, de vivência daquilo que nós já passamos. Em relação, quando fala desse processo dual, como foi colocado aqui, em relação ao planejamento do adoecimento e planejamento com relação à morte. Então, eu queria fazer uma referência. Meu pai faleceu aos 92 anos. 2 anos antes, nós somos 7, então nós nos reunimos para fazermos o que era que nós diríamos, faríamos, para não exercitar isso no momento que ele estivesse necessitando, que é um momento mais difícil, onde as opiniões são mais variadas possíveis. Então, 2 anos antes, nós sentamos e acertamos se nós gostaríamos que ele frequentasse a UTI, etc., as condições, porque a grande maioria morre em UTI, distante dos familiares, você entendeu? Então, quando ele, por exemplo, os 15 dias que ele passou semicomatoso, na verdade, com falência múltipla de órgãos, com conversa já estabelecida, onde tinha procedimentos que deveriam ser realizados, procedimentos que o questionamento já de muitos anos antes, na verdade, ele não foi para uma UTI, porque a função médica é tirar dor, seja ela física ou psíquica, é tirar dor. Então, resolver.
Então, como foi colocado aqui, nós não queríamos essa dor. Ninguém quer essa dor. E tem um aspecto assim interessante. Todos os dias, no procedimento que iria fazer, então, você vai devolver os órgãos, a falência dos órgãos que já estão aí, num paciente com 90 anos, com procedimentos vários, na verdade. Então, se fosse falado aqui na eutanásia, não era uma eutanásia, não era uma eutanásia. E outra coisa, dentro do mesmo semicomatoso, quando chegávamos todos, no final da tarde, no quarto, ele acordava como se não tivesse absolutamente nada. Nada. E com um detalhe, depois ele reuniu e fez. O que eu vou dizer a vocês, vocês não vão gostar. Foi isso que vocês falaram aqui. Vocês não vão gostar. Me deixe ir, porque eu já cumpri a minha missão. Eu já cumpri a minha missão. Então, veja a consciência que tinha. E a segunda coisa que ele disse: obrigado, meu filho, pelos meses e o tempo que nós conversamos sobre a morte. Muito antes, nós conversávamos sobre a morte, como conversávamos sobre tantas outras coisas. Porque é difícil realmente perder um paciente. A princípio, você tem a sua espinha esfria quando você percebe a possibilidade de perder um pai, uma mãe, um ente querido, um filho, seja lá o que for. Mas, com o tempo, você pode amadurecer isso e realmente exercitar esse cuidado paliativo que é fundamental. Então, me deixe ir, porque não era um pedido, vamos supor, de eutanásia, não era. Muito pelo contrário, mas a certeza de que cumpriu, de repente, a sua missão e algo, por exemplo, que agradecia pelo fato de ter conversado durante certo tempo. Agora, é importante esse planejamento dentro de uma família, porque no momento, por exemplo, que as coisas acontecem e doença não bate na porta, entra sem pedir licença, na verdade, então, fica muito difícil, porque as opiniões são as mais variadas possíveis. É muito mais um depoimento. Parabéns mesmo. Excelente, viu? Ana, quero lhe agradecer demais. Foi uma fala maravilhosa que nos fez pensar sobre a finitude e como lidar com isso de uma forma que o paciente se sinta acolhido e que possa morrer com dignidade. Foi dito aqui eutanásia, né? Carlinhos também falou em eutanásia. Na realidade, tem uma outra coisa no Código de Ética Médica que não é dito explicitamente, mas que se chama distanásia. Essa palavra não está no Código de Ética, mas lá está dito que a gente não deve fazer nenhum tratamento fútil, nenhum tratamento desnecessário, porque isso é uma infração ética gravíssima, não é verdade, doutor? Uma infração ética muito grave. Então, pegando aí a sua fala, Carlinhos, deixe-me morrer. Então, isso não é eutanásia, mas a gente precisa, enquanto médicos, entender qual é o limite, até onde eu posso avançar e deixar o paciente morrer, né, com dignidade, usando os recursos da ortotanásia, que são os cuidados paliativos, né? Basicamente, é um tripé, existem outros recursos, mas basicamente é um tripé. Tirar a dor, respirar bem e dormir, né? Deixe o paciente morrer com dignidade. Eu digo aos meus alunos, são eles que vão cuidar de mim, algum dia, eu espero que num dia muito distante, eu digo para eles assim: olha, isso é quase um testamento vital, viu, doutora? São diretivas antecipadas de vontade também. Não me deixe morrer no hospital. A gente tem uma mania de hospitalizar a morte, a gente foge da morte, né? Então, me manda para casa. Morrer em casa é o que existe de mais digno. Ouvindo o choro dos meus bisnetos ou tetranetos, se Deus quiser, lá na frente, né? O cheirinho que vem lá da cozinha, o cachorro que chega e me faz um afago, isso é morrer com dignidade. Morrer numa UTI, nu, um lugar frio, desesperador,
barulhento, com tubos enfiados em todos os seus orifícios, isso é uma morte indigna. Deixe-me morrer. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que respeitar, inclusive, os limites. Não nos alonguemos, não prolonguemos a vida de um paciente desnecessariamente, porque aí sim estaríamos cometendo uma infração terrível. Não é ética só, não, é moral. Vai muito além. Parabéns, viu, doutora? Muito feliz com a sua fala hoje. Muito obrigada. Me deram só 5 minutos. Em 2 minutos eu devolvo. Antes de te elogiar, eu gostaria de pedir ao presidente que não nos deixe morrer congelado. Viu? Porque, olha, ele veio de paletó e esqueci o meu. Está assim, ó. Eu estou assim, que mais? Isabel está assim. Esse outro está aqui assim também. Então, gostei que você falou, Jorge. Carlos, deixe-me morrer. Viu? Olha, eu confesso para vocês o seguinte. Acredito que o colega, o médico, que mais viu o paciente morrer aqui dentro, hoje, sou eu. Porque eu vejo isso há mais de 48 anos. São 50 anos de oncologia. Além de oncologista, eu fui médico legista do Instituto Médico Legal de São Paulo, né? E via isso constantemente. Logicamente, era um grupo grande, né? Nós éramos em 10, 12, mas eram 60 óbitos, em média, por dia. E, de vez em quando, chegava colegas. Um deles impressionante. O colega acabou de chegar do Hospital Ipiranga, que deu plantão como anestesista. Paramentou-se, desceu. Daqui a pouco chega um cadáver. Quem é o cadáver? O anestesista. E deram plantão juntos. Porque, coitado, não sei se ele ficou inebriado com os gases anestésicos, e ele foi de moto para casa, e o caminhão passou por cima. Quando o colega chega na mesa e disse, não acredito, demos plantão juntos. Então, como fazer o exame de necrópsia, de autópsia de uma pessoa dessa? É um trauma terrível. Eu, na minha opinião, viu, Débora, ninguém está preparado para a morte. E olha que eu convivo com isso desde a adolescência. Né? Lá em casa, a mãe, teve outros parentes, mais tarde com amigos, pacientes diariamente, vocês me conhecem, né? Sabe que a oncologia realmente é terrível, né? Melhorou agora, viu? Agora melhorou porque surgiram novas drogas, novas formas de tratamento, novos aparelhos de radioterapia, cirurgias minimamente invasivas. Então, o cuidado é muito grande. Quando eu comecei, em 1975, logo após formar-me, nossa, o índice de mortalidade era altíssimo. Hoje melhorou muito, mas o sofrimento é grande. E finalizo dando-lhe os parabéns, viu? Realmente foi ótimo estar aqui presente. Apesar do assunto não me ser muito agradável, porque eu convivo isso diariamente, mas foi muito bom. Em especial, seus slides, viu? Os slides foram maravilhosos. Isso é próprio, viu, Débora, dos Procópios, tá? Eu acho que ela é parente do Procópio Ferreira, né? Ele tem sangue de artista na veia. Muito obrigado e parabéns. O meu é bem curtinho. Primeiro, parabenizar a doutora Ana de tratar de assunto tão complexo, com tanta naturalidade, certo? Até com esse sorriso, com esse olhar brilhante, certo? Que nos deixa um pouco mais seguro de como pensar na morte. E queria fazer uma pergunta: como conseguir o seu livro? Se existe, como comprar aqui em Aracaju, nas Careiras. Então, vou procurar amanhã.
e deixar aqui uma reflexão, certo? Eu acredito que quanto menos medo a gente tiver de viver, a gente reduz também o medo de morrer. Muito obrigado. Bom, gente, então nós vamos... Débora, de novo? É que eu estou em cima da hora, né? Estamos às 14 horas já. Vamos lá. Professora Marlene Calumbi, por favor. Eu vim para essa palestra com expectativa muito grande, porque esse tema me atrai. E eu vi os depoimentos aqui postados e as perspectivas diferentes, as óticas diferentes, né? Algumas se assemelham, outras se diferenciam, né? E eu saio daqui muito satisfeita. Por quê? Porque esse é um tema que eu, vez por outra, gosto de conversar na troca da experiência, que eu acho que é fundamental. Eu tive uma experiência com a morte que, para alguns, é um trauma enorme. Férias num avião, né? E vejo meu marido, em 10 minutos, morrer de um infarto fulminante nos meus braços, e eu fui a pessoa mais experiente a nível de quem estava no avião, né? Então, essa experiência, quando eu converso com as pessoas, eu noto que alguns dizem assim, essa mulher deve não bater muito na cabeça. Mas não. Eu vejo que, na hora em que eu converso com o outro, eu diminuo a minha carga e eu passo para o outro uma experiência. Experiência que pode ser com qualquer um. No trauma, algumas pessoas dizem, poxa, por que não falar de vida? Mas é o nosso caminho mais certo. Então, desculpe, eu coloco essas experiências e tenho uma experiência na minha casa de um neto há 15 anos em coma irreversível, erro inato de metabolismo, não recupera nunca mais. Ele vendo só uma matéria. A minha filha não aceita a partida, se pega aquela matéria e não evolui. Nem ele, nem ela. Assim eu acredito, né? Então, essas experiências me fazem procurar um caminho mediano para a minha própria existência. E a ter consciência que eu estou, e vez por outra converso com ela, principalmente, que eu estou num limiar de vida, 72 anos, bem vividos, com muitas experiências traumáticas, inclusive, e que minha trajetória também se encaminha para querer entender que a morte, em muitos momentos, ela é um descanso. Esse é o meu ponto de vista e minha experiência que eu deixo aqui permeada. Muito obrigada e desculpe. Obrigado, doutora. Eu vou abrir só mais uma palavra. O pessoal ali. Isso. Tá. Oi, boa tarde. Eu adorei a palestra, parabéns. Fiquei encantada. Não sou médica paliativista, mas dentro do home care é o nosso tema assim, constante e que a equipe lida todos os dias. E tudo do que foi falado, a gente, na prática, que a gente tem a dificuldade da família conversar sobre isso, né? Então, se o pai não fala com os filhos, no momento final, quando ele está no nosso home care, nos nossos cuidados paliativos,
é a equipe quem prepara, né, os filhos, e a gente tem muita fala assim, eu sei que ele está morrendo, mas eu quero ainda dar tudo o que ele precisa. E, às vezes, a gente hospitaliza a morte, porque a família não consegue entender a terminalidade do paciente. Existe o embate, né, Raviana, que nossa psicóloga pode falar muito melhor do que eu, mas eu adorei, porque espero que seja cada vez mais falado, né, entre os filhos, entre os pais, sobre a morte, independente do medo, que o medo vai existir para sempre. Mas, quanto mais a gente falar, mais o assunto vai ser ouvido, então não é suave, mas vai, como é que vocês falaram, vai ser compreendido e no momento final vai ser talvez mais fácil para a equipe, como médico, como a família. E como médico é muito difícil mesmo lidar com a morte, porque a gente é treinado para salvar, a gente é treinado para PCR, a gente é treinado para droga vasoativa, para ventilação mecânica, e para a morte a gente não tem palavras, né? A gente fica realmente assim, fugindo do assunto. Né? Eu costumo dizer que na faculdade a gente é treinado para cuidar, para ter sempre uma resposta. E no home care eu aprendi as duras custas. Com o home care que a gente também tem que falar que existe o fim da vida. Tá bom? Obrigada, adorei mesmo. Vocês estão de parabéns. Parabéns, doutora. Doutora Débora, agora, de novo dá o bis a ela. Vamos dar o bis. Ela merece. Mas é presidente, né? Eu não sou. Ok, ex. Mas ex não é mais nada. Gente, eu queria me permitam agradecer de novo a Ana, né? Foi muito boas as reflexões que ela nos trouxe. Meu presidente, eu tenho muitos presidentes nessa casa. Meu presidente aqui da SOMESE pediu para eu dizer que esse livro Saber Dizer Adeus está disponível na Iscaris. Não é isso, doutora? Não? Amazon. Ok, gente. Então, por favor, anotem aquele número do WhatsApp. E aí pedem diretamente à autora. 84998660397. Mas eu ainda queria falar uma coisinha, se vocês me permitirem. Eu tenho um projeto com os meus alunos, e todo semestre, Ana já teve, né, uma vez lá conosco, a gente monta um sarau com os alunos do primeiro ano. Já lhe falei sobre isso. Onde eles expressam, né, todo o lado artístico deles, etc. Mas, Débora, por que sarau? Por que arte? Né? Então, eu costumo dizer que, nesse primeiro momento da medicina, a gente precisa desenvolver sensibilidade nos nossos alunos. Então, a proposta, inclusive, no primeiro dia de aula, é que eles tragam uma obra de arte para a sala de aula e nos diga o que aquela obra tem a ver com o seu desejo de ser médico e o que é que aquilo lhe diz da relação médico-paciente. E, com isso, eu quero que eles percebam que o paciente deles é uma obra de arte única, que precisa ser interpretada, decodificada. E, se ele tem essa sensibilidade, que ele leve isso até a finitude. A gente tem que entender que o nosso paciente tem uma história única, uma biografia única. Às vezes eu digo assim para os meus pacientes, William, pode colocar no prontuário, não tem problema não. Diga que ele é o pai de Pedro, o avô de João, que tem um cachorro chamado Thor. Coloque isso no prontuário. Mas pode, professora? Claro que pode. No prontuário você pode colocar tudo. Qual é o time do paciente? E antes do paciente entrar na sala, dê uma olhada rápida no prontuário e receba, o acolha com os dados da sua biografia, que é única, é uma obra de arte. Né? Então, esse sujeito ele vai se sentir muito acolhido, muito valorizado, né? Até a finitude. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente se atenha a essas questões e que não tenha medo de falar sobre a morte. Né? É verdade, doutora Ana. Doutor, eu vou morrer? Não fale sobre isso, não. O dia está lindo, você vai ficar ótimo, amanhã você vai ser outra pessoa. Gente, ele está pedindo, ele está clamando para discutir os seus medos, as suas angústias. Então, não nos furtemos
nesse momento tão delicado, desse momento de tamanha fragilidade, desse momento do maior desamparo do ser humano. Muito obrigada. Como é que nós iríamos sair daqui sem ouvir essas palavras de Débora agora? Muito obrigado, viu? Bom, agora eu gostaria de passar as mãos à professora Ana Valesca e vou convidar a Débora também junto comigo para entregar uma lembrancinha que foi bolado pela nossa coordenadora, né, sobre essa palestra, que seria esse quadrinho aqui com o card dela, né, a data direitinho, então que ela possa guardar no melhor lugar possível. E nós aqui agradecemos a presença dela aqui conosco. Marcos. Foto.